Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a 55ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada, senhores vereadores. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Emily. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Abner Segura. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. 54ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 54ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Executivo PLs 94 a 97/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abner. Gostaria de suspender os trabalhos aí por 10 minutos para que nós, vereadores, tenhamos uma reunião com o coordenador do censo, do IBGE. Ele quer passar umas informações para nós e seria agora, se for possível. Está suspenso a sessão por 10 minutos para a reunião com o coordenador do IBGE. Boa tarde a todos. Voltamos com a 55ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Quero agradecer a presença do comandante Elias, GCM aqui, obrigado pela presença. Só explicando para o pessoal de casa, por conta do intervalo, que foi bem pouco longo, né? É que recebemos o coordenador do IBGE, o José Vargas, explicando, pedindo para a gente divulgar, para as pessoas em casa receber os recenseadores, para poder fazer a pesquisa de censo do IBGE. Então, munícipe, você em casa, o pessoal bater, recebam eles e respondam. Dando continuidade, paramos no PL 94/97 do projeto do Executivo. Projeto de Lei 94/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei 95/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei 96/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei 97/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Então vai ser agora.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei do Legislativo, projeto número de lei 25 e 26/2022. Projeto de Lei 25/2022-L, autor, vereador Paulo Marrom, assunto, institui o Dia Municipal da APAE Mairinque e da outras providências. Projeto de Lei 26/2022-L, autor, vereador Bruno Tan, assunto, institui no âmbito do município de Mairinque o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, CACs, e reconhece o risco de suas atividades para fins do dispositivo da Lei Federal 10.826, de 2003. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Peço vereador Robertinho. votação nominal para todos os requerimentos. Será feita votação nominal para todos os requerimentos. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 198/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Lei 3.945/2021, promulgada em 26 de novembro de 2021, institui o programa Mairinque Cultural. A lei prevê levar ações, iniciativas e projetos da área cultural por meio de suas mais diversas esferas para escolas, ruas, praças e demais espaços públicos, onde seja possível e viável a realização de manifestações artísticas, e está em vigor há quase 9 meses. Importante ressaltar que a lei visa valorizar o artista mairinquense, seja em forma individual ou em grupo, porque realmente a classe artística muito sofreu com a pandemia e nossos artistas necessitam e merecem o apoio do poder público local. Dentro do exposto é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Quais as atividades realizadas através da lei que criou o programa Mairinque Cultural, desde sua promulgação até os dias de hoje. 2. Dessas atividades, quantas foram realizadas com artistas locais? 3. Quanto foi gasto com esses eventos e como foram divulgados? Favor discriminar os gastos com destaque para os pagamentos feitos aos artistas locais e enviar imagem das peças publicitárias utilizadas para divulgá-los. 4. Qual o cronograma do programa até o fim deste ano para o ano de 2023? Relatar detalhadamente. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 198/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 198/2022 por 8-4. Requerimento 199/2022. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. A lei número 3.889/2021, promulgada em 14 de setembro de 2021, institui a Semana de Prevenção e Combate à Depressão na Escola, a se realizar na segunda quinzena do mês de outubro de cada ano. O país acabou de passar por uma pandemia, com as aulas presenciais suspensas, por isso, entendemos que o combate à depressão dos estudantes se tornou prioridade absoluta, já que vivíamos um momento único que impunha privações às crianças e aos jovens. Diante do exposto, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. A Prefeitura realizou a Semana de Prevenção e Combate à Depressão na Escola em outubro de 2021? Se não, por quê? Se sim, em que período e qual foi a programação?
enviar cópia da programação, discriminando data, horário e um relato sobre cada ação. 4. O poder público firmou parceria com a iniciativa privada. Quais? Para quê? Qual é o cronograma do programa até o fim deste ano para o ano de 2023? Relatar detalhadamente. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Antes Túlio. da votação, gostaria de uma reunião com o grupo de 5 minutos. Está suspenso a sessão por 5 minutos, a pedido do vereador Túlio Camargo. Boa tarde a todos. Estamos de volta com a 55ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Só lembrando aos vereadores do Bloco União, como vocês constituíram o Robertinho para ser o líder da bancada do bloco, tem que ser sempre ele pedir a suspensão. Tá? Dando continuidade, peço ao senhor secretário que dê continuidade ao requerimento 199/2022. Já leu? Já li. Faça a chamada da votação nominal. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 199/2022 por 8-4. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 200/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Lei número 3.821/2021, promulgada em 23 de fevereiro de 2021, instituiu o programa Minha Escola é 10 para promover diversões, ações visando motivar os alunos de escolas municipais. Diante do exposto, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. O programa Minha Escola é 10 foi implementado e ou regulamentado pelo chefe do Executivo através do decreto, conforme prevê o artigo 5º da lei. 2. Se não, por quê? Quando fará? 3. Se sim, enviar cópia do decreto e relatar as ações realizadas nos anos 2021 e 2022, discriminando as ações por escola, mês a mês. 4. Qual é o cronograma do programa até o fim deste ano e para o ano de 2023? Relatar detalhadamente. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, o requerimento 200/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento número 200/2022 por 8-4. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 201/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Lei número 3.900/2021, promulgada em 22 de setembro de 2021, institui o programa
Plantando Educação, para promover o plantio de árvores pelos estudantes do município. Diante do exposto, é que requeiro no plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o que segue. 1. O Departamento de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação e Cultura deram andamento ao programa Plantando Educação? Se sim, de que forma? Relatar as atividades realizadas em 2021 e 2022. Se não, por quê? Qual é o cronograma do programa até o fim deste ano e para o ano 2023? Relatar detalhadamente. Gabinete do Vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 201/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 201/2022 por 8-4. Comissão de Educação, requerimento 220/2022. Senhor presidente, visando dar continuidade a estudos que estamos realizando, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o que segue. 1. Quais escolas municipais foram ou estão sendo reformadas? 2. Qual a modalidade de contratação das empresas para executar cada reforma? Houve contratação direta ou foi por licitação? 3. Se foi por licitação, qual a modalidade? 4. Quais os nomes das empresas vencedoras que cada contrato? Quais são os CNPJs? Quais são os endereços de suas sedes? 5. Enviar cópia dos processos de cada contratação. 6. Quais foram os serviços executados ou que estão para ser executados em cada escola. 7. Enviar cópia de plantas arquitetônicas, medições e memoriais utilizando em cada reforma. Está aberta a discussão, requerimento 202/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abner. Está assinado por quem esse requerimento? Vereadora Emily. Vereadora Emily e vereador Bruno Tan. O Ok, vereador André Terraplanagem não assinou. Obrigado. Comissão de Educação. Continua a discussão, requerimento 202/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado requerimento da Comissão de Educação, onde faz parte vereadora Emily Hidalgo, vereador André Terraplanagem, que não assinou, e vereador Bruno Tan. Rejeitado por 8-4. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria, requerimento 203/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o governo federal, por intermédio do ministro da Saúde, desenvolve um conjunto de ações voltada à promoção, proteção e recuperação da saúde por meio do Programa do Acesso aos Medicamentos. Dentro da política permanente do Ministério da Saúde, para o alcance de seus objetivos, destaca-se o Programa de Financiamento da Assistência Farmacêutica, pelo qual são repassados valores aos estados e municípios, com vistas à aquisição de medicamentos para posterior distribuição à população. Em nosso município tem sido grande a carência de medicamentos por parte do Programa de Assistência Farmacêuticas, com a população necessitada privada do acesso àquelas diversas medicações. Diante do exposto, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o que segue.
No corrente ano, quanto o município recebeu em repasse do governo federal por conta do programa de assistência farmacêutica? Favor de escrever mês a mês. 2. Quais medicamentos a prefeitura adquiriu com tais recursos? Favor de escrever mês a mês, especificando medicamentos adquiridos, empresas ganhadoras e valor de cada um dos contratos. 3. Quais medicamentos são rotineiramente fornecidos por conta de referido programa? Quais medicamentos que constam de referido programa e que estão em falta? Qual a razão para a falta do mesmo? 5. Que providências foram e estão sendo adotadas para contornar a falta desses medicamentos nas prateleiras, nas unidades de saúde do município? O Ministério da Saúde foi notificado a respeito dessas dificuldades em adquirir referidos medicamentos? Qual a recomendação dada a respeito? Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 203/2022. Pessoal, fiz esse requerimento sobre medicamentos porque muitos munícipes me procuram falando que não encontra na farmácia, não encontra no posto da Vila Sorocabana e entre outros postos. Então, resolvi fazer esse requerimento para termos mais informações o porquê. Porque o governo federal, através da assistência farmacêutica, manda o dinheiro, e aí queremos saber onde está sendo aplicado. E queremos transparência. Eu sempre falo, uma gestão sem transparência não é nada, né? Então, e quero dizer também a toda a população que pediu para mim fazer esses requerimentos, que amanhã irei protocolar na prefeitura, e é obrigado também dar as respostas, independente do vereador aprovar aqui ou não. Amanhã estarei protocolando os mesmos lá. Continue a discussão, requerimento 203/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 203/2022 por 8-4. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria, requerimento 204/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, considerando que há muitas árvores que necessitam de poda nas ruas de Mairinque, sendo que, no período de seca, essa situação acaba por não gerar grandes transtornos à população, considerando que nessa semana houve chuvas e ventos, mostrando o problema que as árvores que não sofrem manutenção podem causar à população, tais como quedas de galhos, entupimento de calhas, entre outros. Considerando que falta pouco tempo para o final do inverno e o início da temporada das chuvas, bem como a necessidade premente de avançar com esse serviço, diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. Os serviços de poda de árvores estão ativos no município? 2. A Prefeitura possui um planejamento das podas a serem efetuadas no município durante os próximos meses? 3. Enviar cópia elegível do cronograma de podas a serem realizadas. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 204/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereadora Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Portanto, rejeitado o requerimento 204/2022 por 8-4.
Gabinete do vereador Abner Segura, requerimento 205/2022. Senhor presidente, a fim de instruir estudos que estamos realizando a respeito, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do regimento interno, seja oficiado ao chefe do executivo para que este nos informe em relação às reformas de quadras esportivas e manutenção de campos de futebol, as seguintes informações. 1. Quantas licitações foram realizadas desde janeiro de 2022 até a presente data, cujo objeto é a reforma de quadras esportivas e manutenção de campos de futebol? 2. Quais quadras esportivas foram reformadas? Favor informar a localização de cada uma das quadras. 3. Qual a empresa contratada e o valor pago em cada uma dessas reformas? 4. Quantos campos de futebol foram mantidos reformados? Qual a empresa contratada e o valor pago por cada um desses campos de futebol? Onde se localizam esses campos de futebol? Gabinete do vereador Abner Segura. Está aberta a discussão, requerimento 205/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, rejeito. Vereador Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biola. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 205/2022 por 8-4. Comissão de Orçamento e Finanças, requerimento 206/2022, requer informações sobre gastos dos recursos da reforma de escolas. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, considerando que no dia 4 de abril foi aprovado por unanimidade nessa casa o projeto de lei 35/2022, que deu origem à lei 3.996/2022, promulgada em 7 de 4 de 2022, para a liberação de uso neste ano de R$ 2.600.000 provenientes de recursos do Fundeb no ano de 2021, considerando que tal recurso foi utilizado para reformas de várias escolas municipais, conforme debatido na aprovação do projeto e divulgado nos meios de comunicação social, dentro do exposto requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do regimento interno, seja oficiado ao chefe do executivo para que este nos informe o que segue. 1. Quais escolas já concluíram as reformas? E quais escolas não estão passando por reforma? 2. Qual a empresa que presta o serviço? 3. Enviar cópia do processo licitatório, capa a capa. 4. Enviar cópia dos relatórios dos serviços que foram realizados em cada escola até a presente data. 5. Informar os gastos para cada escola reformada. 6. Enviar cópia do cronograma físico-financeiro de cada reforma. 7. Enviar cópia memorial descritivo de cada reforma. Gabinete dos vereadores Abner Segura, Rose do Cris e Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 206/2022. Comissão de Orçamento e Finanças. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Vereador Robertinho Erck, rejeito. Vereador Eliana Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biola. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado o requerimento 206/2022 por 8-4. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Emily. Bom, eu votei a favor desse requerimento. Primeiramente, boa tarde a todos, boa noite. E a gente teve todos os requerimentos hoje rejeitados nesse plenário, requerimentos importantes para o nosso município, para que a gente tenha o esclarecimento e tenha a transparência necessária. A questão cobranças, que nós, como vereadores, temos o direito, como fiscalizadores, de usar essa ferramenta para cobrar sempre o melhor para a população. Então, a gente teve requerimento rejeitado sobre a informação dos gastos de recursos das reformas nas escolas, foi rejeitado.
A gente teve sobre a questão das licitações das quadras esportivas, dos campos de futebol, manutenção, que a gente, inclusive, tem um projeto de lei sobre podas de árvores. A gente teve sobre questão de ações voltadas à promoção e proteção de recuperação da saúde, por promoção de acesso aos medicamentos. A gente teve, inclusive, que eu sou presidente da Comissão de Educação, perguntando também sobre a reforma nas escolas, um requerimento muito importante que eu vou encaminhar por ofício na Câmara e também vou encaminhar a cópia deste documento rejeitado para o Ministério Público, para a juíza também, porque isso defere em várias questões do nosso município. A gente teve aqui também sobre a questão de meio ambiente, de plantação, cultura, Minha Escola 10, a gente teve sobre a prevenção e combate à depressão nas escolas, são diversos requerimentos sobre a questão do Mairink cultural. Então, a gente vê que requerimentos que afetam toda a sociedade, desde cultura, saúde e educação, que são muito importantes para o nosso município, e a gente vê que os vereadores da base hoje rejeitaram esses questionamentos ao prefeito, esses pedidos de melhora na nossa cidade. Então, eu queria deixar isso registrado, que mais uma vez está acontecendo o que a gente já viu anteriormente, que é o rejeito em massa, o rejeito em bloco, sem sequer uma justificativa sobre por que estão rejeitando. Que nada mais do que estamos fazendo aqui, né, vereadora Rose, é trabalhar. E a gente vê que a gente está, de uma forma ou outra, sendo impedido de usar essa ferramenta. Mas nada é impossível. Então, por conta disso, vamos protocolar todos esses requerimentos através de ofícios para que o prefeito tenha, assim, a responsabilidade de responder o porquê ele não está prestando o básico das melhorias para o nosso município. Muito obrigada, presidente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Gabinete do vereador Túlio Camargo, moção 28/2022. Senhor presidente, o querido e estimado servidor municipal Luiz Carlos Pinheiro possui 56 anos e é formado em auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem, graduado em enfermagem, além de pós-graduação em docência. Atuante desde 2004 na Vigilância Epidemiológica de Mairink, atualmente é coordenador e responsável técnico da Vigilância Epidemiológica. Sob sua coordenação, a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica não tem medido esforços para levar a vacinação contra o Covid-19 e outras constantes do Plano Nacional de Imunização aos braços dos munícipes, visto que foram realizados diversos drive-thru no município, realizados diversos dia D, aos sábados e domingos, estendidos horários de atendimento com o objetivo de atender às necessidades da população, realizada a vacinação em 16 escolas do município. Além disso, dos 12 postos de saúde, 10 estão aplicando as vacinas contra o Covid-19. Mairink foi uma das primeiras cidades a abaixar para a segunda dose adicional para a população de 30 anos ou mais. A vigilância epidemiológica, por ele coordenada, está voltada para monitorar e investigar doenças infecto-contagiosas, tais como DST, AIDS, sífilis, hepatite B e C, e doenças respiratórias, como, por exemplo, tuberculose, Covid-19, entre outras doenças imunopreveníveis, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, tétano, difteria, coqueluche, raiva e inúmeras doenças preveníveis por vacinas disponíveis na unidade de saúde. Tem por escopo ainda monitorar doenças transmitidas por arboviroses, dengue, chikungunya, zika vírus e leishmanioses. Dentre as obrigações funcionais da vigilância incluem-se ainda solicitar as vacinas de rotina, bem como a distribuição às unidades de saúde, monitorar a conservação das mesmas, responder dados pertinentes ao setor, tanto às regionais como ao Estado, em tempo oportuno e sob pena de perder verba municipal, elaborar, convocar e orientar nas campanhas realizadas, atendendo às do Estado e União, bem como treinamento destas solicitações.
Coordenam ainda as informações alimentadas no sistema SINAM, Sistema Nacional de Notificação, SINASC, Sistema de Mortalidade e Nascidos Vivos, bem como a solicitação de formulários de declaração de óbito e nascimento, distribuição e recolhimento dos mesmos, informar a União através do Sistema de Ocorrência de Óbitos ou Nascimentos. Cumpre ainda ao órgão, sob sua coordenação, investigar óbito em mulher em idade fértil, nascimorto e óbito fetal, óbito por acidente de trabalho e sem assistência médica, bem como manter reunião mensal para avaliar os óbitos tanto fetal como em mulher em idade fértil. Informa ao SERET os acidentes de trabalho e acompanhamento dos casos, além de promover o treinamento referente à vacinação, manter informados os profissionais colaboradores da saúde a respeito de medidas a serem adotadas frente às diversidades de doenças, antigas e novas, por exemplo, Covid-19, monkeypox. Prestam ainda atendimento médico aos portadores de hepatites virais, AIDS, sífilis, tuberculose e inúmeras doenças infecto-contagiosas. Como se vê, este é um pequeno resumo do que o setor da vigilância epidemiológica, sob a competente coordenação de Luiz Carlos, realiza diariamente sob a orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica e Grupo de Vigilância Epidemiológica, acolhendo e fornecendo dados que, por sua vez, se transformam em dados estatísticos que orientam as políticas a serem adotadas nesta área. Desse modo, mais do que pertinente, a presente moção para reconhecer a notável trajetória desse ilustre cidadão que, ao lado de outros valorosos profissionais da vigilância epidemiológica, lutam incansavelmente no combate à propagação das enfermidades contagiosas, especialmente nos atuais tempos de pandemia do Covid-19. Assim, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao senhor Luiz Carlos Pinheiro por sua trajetória exitosa e pela contribuição que tem dado à administração municipal, confiantes de que todos os nobres colegas compartilhem do mesmo carinho e admiração por esse ilustre cidadão e pela valorosa vigilância epidemiológica. Aprovada a presente requeiro e o envio de cópia dela ao homenageado com os protestos de nossa estima e admiração e para que transmita nossos cumprimentos a todos os demais servidores que lhe são subordinados. Gabinete do vereador Túlio Camargo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Gostaria de pedir votação nominal. É Era obrigatório. feito votação nominal. Pela ordem? Pela ordem. Votação nominal. Obrigado. Está aberta a discussão, moção O 28. número 28/2022. Qual a palavra? Com a palavra, Robertinho. Agora sim. Eu queria parabenizar o Túlio, primeiramente ao Luiz Carlos, né, Pinheiro, pela atuação dele na vigilância epidemiológica e gostaria de assinar junto a essa moção pela importância desse trabalho feito contra o Covid-19. Parabéns. Parabéns a todos. Continue a discussão, moção número 28/2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio. Eu vou ser bastante breve, senhor presidente. A moção já diz tudo, né? A gente viu e tem visto a luta deste funcionário, deste enfermeiro, principalmente quando a pandemia estava aí assustando a todos e ceifando vidas. A gente via a preocupação dele dia e noite, correndo, indo buscar as vacinas, levando nos postos. A gente via até pela televisão, era sempre praticamente o primeiro a chegar de todas as cidades da região. E uma outra série de doenças infecciosas que ele tem procurado combater e levar a vacina, seja tuberculose, seja hepatite, seja sífilis, AIDS, não a vacina da AIDS, mas ele tem feito um trabalho muito grande de orientação, de distribuição de medicamentos. Enfim, é uma pessoa totalmente ligada à saúde. E
Então, eu apresentei essa moção porque entendo que ele é merecedor pelo trabalho que ele vem fazendo e eu acho que prestigiando ele, a gente vai estar prestigiando todos os profissionais da saúde do nosso município. Então, peço o entendimento dos senhores e, se possível, a aprovação do mesmo em favor do senhor Luiz. É o que eu tinha colocado, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, moção número 28/2022. Quero agradecer aqui a presença dos nobres colegas aqui de Ibiúna, Adilson Calunga aqui, ex-vereador, obrigado aí pela presença. São Roque, você falou Ibiúna. Meu amigo, mas é de Ibiúna e São Roque, os dois juntos. Isso aí. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho, que aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereador Arroz do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado a moção 28 por 9-0. Agradeço, senhores vereadores. As indicações de número 198 a 207, 2022, serão devidamente encaminhadas a seus destinatários.